Vamos apresentar mais um assunto, um tema bastante atual. O tema é uma pergunta, e a pergunta é: devemos sair das cidades? Nós vamos mostrar alguns textos da Bíblia, alguns textos do Espírito de Profecia, salientar que esse assunto é especificamente para adventistas que creem nos escritos de Ellen White, pois são muitos textos retirados dos escritos dela. E como referência, antes do início, o texto básico está neste livro, né, que é o Testemunhos para a Igreja, volume 5. Depois nós vamos mostrar em outros livros que foram compilados, mas a origem do texto principal está aqui. E um outro texto forte que vamos apresentar também está no livro Primeiros Escritos. Essa é uma versão bem antiga que eu tenho, mas esse texto está lá até hoje nos livros atuais. Então a pergunta é esta, né? Devemos sair das cidades? Então vamos aos textos. Os últimos dias na terra. Vamos ler o que está em Mateus 24, versos 37 a 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37 a 39. Podemos ver nesses versos uma imagem dos nossos dias? Se nós analisarmos esse texto, nós vamos ver quase que uma profecia de Jesus. Porque hoje nós estamos vivendo nos tempos em que as pessoas só pensam em comer, em beber, em casar e dar-se em casamento. Então quem mora numa cidade grande vai perceber quanto existe de estabelecimentos comerciais oferecendo comidas, bebidas, pizzas, né, à noite. E casamento, então, nem se fala mais. Hoje nem casar estão mais, né? Estão hoje ficando, ou seja, dando-se em casamento, né? E isso é uma comparação com os dias de Noé. Exatamente como foi nos dias de Noé, estamos vivendo hoje. E a Bíblia diz que não o perceberam até que veio o dilúvio. E Jesus termina dizendo: assim será também a vinda do Filho do Homem. Será que devemos ser apenas espectadores? Estamos contemplando essas coisas, vendo na televisão, vendo com os nossos olhos. Tem um texto em Testemunhos Seletos, volume 2, na página 151 e 152, que diz assim: Deus revelou o que deve acontecer nos últimos dias, para que seu povo possa estar preparado para enfrentar os torvelinhos da oposição e da ira. Aqueles que têm sido advertidos dos acontecimentos impendentes não devem cruzar os braços numa calma expectativa da tormenta que se anuncia, consolando-se com a ideia de que o Senhor há de proteger os fiéis no dia da calamidade. Então, o conselho aqui é: não devemos cruzar os braços, mas agir, não é? O preparo para a lei dominical nacional. Então sabemos que a lei dominical nacional se refere à lei lá nos Estados Unidos, país onde a irmã White morava quando recebeu todas as instruções. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 359, diz assim: o grupo dominical está se fortalecendo em suas falsas pretensões. E isso significará opressão aos que decidem observar o sábado do Senhor. Devemos colocar-nos onde possamos observar o mandamento do sábado na sua plenitude.
6 dias trabalharás, declara o Senhor, e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra. Êxodo 29 e 10. E devemos ter o cuidado de não nos colocarmos num lugar em que se torne difícil a nós e nossos filhos guardarmos o sábado. Se pela providência divina pudermos conseguir um lugar distante das cidades, o Senhor quer que o façamos. Tempos trabalhosos estão diante de nós. Então vemos aqui um conselho para nós. Colocar-nos num lugar onde possamos guardar o sábado na sua plenitude. E se for pela providência divina, conseguir um lugar desses, Deus quer que o façamos, porque tempos trabalhosos estão diante de nós. E nós estamos vendo hoje que breve, muito breve, as coisas ficarão muito, muito piores, não é? Temos o coronavírus aí se espalhando pelo mundo e sabemos que as grandes cidades serão as mais atingidas, né? Mensagens Escolhidas, volume 2, página 359. Sempre que o poder de que os reis estão investidos se alia à bondade, é porque aquele que está em responsabilidade está sob as ordens divinas. Quando o poder se alia à impiedade, alia-se a instrumentos satânicos e trabalhará para destruir os que são a propriedade do Senhor. O mundo protestante erigiu um sábado idólatra no lugar em que devia estar o sábado do Senhor e está andando nas pisadas do papado. Por essa razão, vejo a necessidade do povo de Deus se retirar das cidades para regiões retiradas, lugares onde possam cultivar a terra e produzir sua própria provisão. Assim poderão criar os filhos com hábitos simples e salutares. Vejo a necessidade de se apressarem para terem todas as coisas prontas para a crise. Esses textos foram escritos há mais de 150 anos atrás. E nós sabemos hoje o que é a crise, né? A crise que está por vir, a última crise, a maior crise que já existiu sobre a Terra. E nós temos que nos estar apressando para estarmos prontos para quando chegar a crise. Cultivar a terra para a sua própria provisão. Pergunta agora, por que produzir o próprio alimento? Apocalipse 13, versos 16 a 18, explica. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Uma das razões apresentadas aqui na Bíblia, né, para que ninguém pudesse comprar e vender. Então é por isso que temos que produzir o próprio alimento, porque vai chegar uma época, né, e já estão colocando datas, né? A ONU já definiu que até 2030 toda a população mundial deverá estar chipada. E quem não estiver chipado será considerado uma pessoa fora da sociedade. Nós sabemos que esse chip será o controle, né? E quem não tiver o chip não vai poder comprar nem vender. Vamos ver mais alguns motivos. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 141, diz assim: repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Hoje sabemos que o futuro é bem mais próximo, não é? Página 142 do mesmo livro. Mas dentro em breve haverá tal luta e confusão nas cidades que os que a quiserem abandonar não o poderão fazer.
Devemos estar preparando-nos para esses acontecimentos. Essa é a luz que me é dada. Então, os irmãos podem se lembrar do que aconteceu nos Estados Unidos há uns anos atrás, na crise imobiliária. Eu vi um anúncio na internet, uma casa, muito boa casa, valendo $600 mil, e a pessoa anunciou a venda dela por $1 e não havia comprador. Por quê? Não havia dinheiro. Então vai chegar um tempo, aqueles que quiserem abandonar não conseguirão mais. Hoje, aqui em São Paulo, já está difícil vender uma casa. Eu tenho na minha rua lá casas à venda, 2, 3, 4, 5 placas imobiliárias diferentes, já há mais de anos, e não se vende a casa. Está difícil. E como que a gente vai conseguir sair sem vender a propriedade? É difícil, né? Então vai chegar o tempo, que o irmão White fala aqui, que os que quiserem abandonar não o poderão fazer mais. Isso é muito sério. Um outro motivo, codex alimentários. Não sei se alguém já se interessou por pesquisar isso no Google, mas eu trouxe um texto aqui que eu tirei da enciclopédia Wikipédia, que é uma enciclopédia da internet, e esse texto é muito forte. Já vou adiantando, esse texto hoje já foi mudado radicalmente. Eu vou mostrar no final o link de onde eu tirei, o ano que eu tirei, e hoje quem quiser entrar, pode entrar e confirmar que o texto já está bem diferente. Mas vamos ler o que foi retirado na época do ano de 2008. Tá? Então aqui tem uma explicação do que é a Codex Alimentários. A Codex Alimentários é uma organização internacional que tem por objetivo proteger a saúde dos consumidores e assegurar a aplicação de práticas equitativas no comércio de alimentos. A organização foi criada em 1963 pela FAO e pela OMS, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, e a Organização Mundial de Saúde. Com a Codex será facilitado ingredientes geneticamente modificados e sem rótulo, irradiação de comida, aumento de pesticidas e a eliminação de produtos naturais. Estamos vendo hoje, né, a quantidade de produtos transgênicos que já existem no mercado. Então, aqui em São Paulo, todos os óleos comestíveis são transgênicos. Isso quer dizer o quê? Se eu pego uma latinha de óleo, um vidro, né, de plástico de óleo, eu vou encontrar embaixo um triângulo amarelo com um T preto dentro, né, bem pequenininho. Isso quer dizer o quê? Que aquele produto é transgênico. Antigamente existia o óleo de soja sem ser transgênico, hoje já não existe mais. O óleo já não existe mais óleo de amendoim, como existia antigamente. Todos são transgênicos, com exceção do óleo de girassol. É o único hoje que nós podemos comprar que não é transgênico, porque não fizeram a transgeníase ainda no girassol. Todos os outros já são transgênicos. Mas continua o texto. A organização ainda permitirá que seja adicionado aos alimentos substâncias químicas banidas por 176 países, incluindo o Brasil, Portugal e Estados Unidos, conhecidas como Persistent Organic Pollutants, ou a sigla POPs. POPs também são conhecidos por causarem câncer de mama, câncer do pulmão, câncer no cérebro, doenças cardiovasculares, diabetes e outras graves doenças. Das 12 substâncias proibidas e mortais, 7 serão novamente permitidas pela Codex Alimentários e estarão presentes em grandes quantias em alimentos como ovos, legumes, carnes, cereais, leite e frutas cítricas. Os irmãos e amigos percebem que não há para onde correr, não é? Vão trabalhar para tirar o rótulo, para ninguém ficar sabendo se é ou não transgênico. E esses pesticidas são todos cancerígenos. Mas tem mais ainda.
continuando na outra página, a Codex Alimentários será implementada globalmente em 31 de dezembro de 2009. Já foi, né? No passado. O Codex Alimentários será usado durante disputas entre países participantes da OMC, Organização Mundial do Comércio. O país que implementar o Codex ganhará automaticamente qualquer disputa, sem levar em conta quem tem razão na disputa. É algo político também. Bom, o que nós vemos aqui? 1º de janeiro de 2010 já estava implementado aqui no Brasil. Na altura, quem estava no poder? A esquerda. Mas nós vamos ver que não importa se é esquerda ou é direita, todos os governos recebem ordens lá de cima, nova ordem mundial. E hoje nós vamos ver que a direita também está seguindo esse procedimento, né? Então, nesse ano 2010, se não me engano, era o Lula o presidente da esquerda. Bom, nós temos aqui umas referências, né? Vários links que os irmãos e amigos poderão pesquisar na internet sobre a Codex, sobre o que é proibido, o que é permitido, né? Sobre os POPs, né? POPs são substâncias que você ingere e teu organismo não expele, persistentes, né? Então, um exemplo muito clássico disso, que as pessoas conhecem, as senhoras conhecem, né? É o Amor, né? Já viram aquela propaganda do Amor? Sazon. Lá dentro tem uma substância que chama glutamato monossódico. Essa substância é um POPs. Ele não sai do organismo, ele vai permanecendo. E há pessoas que são altamente susceptíveis a esse ingrediente e basta eles comer uma pastilhazinha daquele caldo quinor, por exemplo, ele já pipoca da cabeça aos pés, porque o corpo já saturou, né, com esse ingrediente. É um POPs. A fonte, né, o link vai aparecer aí na tela, é wikipedia.org, wiki/Codex Alimentários. Bem, quando esse texto eu tirei na íntegra desse link. Agora, se acessarem hoje esse mesmo link, por exemplo, eu acessei no dia 5 de janeiro de 2020, o conteúdo desse mudou radicalmente e já tiraram tudo o que é forte nesse texto, né? Tudo que nós lemos aqui sobre os pesticidas, sobre o poder mundial, né, que vão forçar as nações, tudo isso foi retirado, está bem suave agora. Mas isso não quer dizer que mudou. Então temos aqui um jornal, né, da internet, Brasil de Fato. Tem aqui o link do site, brasildefato.com.br. Essa é uma notícia do ano de 2019, né, do dia 3 de outubro. Então o título do jornal aqui, né, da página, é Agronegócio, o assunto, e o título diz assim: governo libera mais 56 agrotóxicos e a soma deste ano chega a 382 novos registros. Então, só em 2019 aumentou 382 novos agrotóxicos. E aí diz assim: dos pesticidas anunciados nesta quinta-feira, dia 3, 46 contêm ingredientes que não haviam aparecido na lista de 2019. São novos agrotóxicos que estão sendo lançados, né? Aqui temos no mesmo site, né? Aqui uma foto, vocês podem ver aí na tela, né? Alface, né? Veneno, 51% de agrotóxico. Cenoura, 48,9% de agrotóxico. Mamão, papaya, né? 21,67%. E são elementos que todos nós consumimos diariamente, quase, né? Pesquisa da ONG suíça Public Eye revela que 70% dos agrotóxicos utilizados no Brasil são altamente perigosos. 44 são proibidos na União Europeia por apresentarem riscos à saúde e ao meio ambiente. Aqui parece que não há muito controle, né? Na Europa proíbem muito mais, mas aqui já estão liberando mais do que na Europa. Um outro motivo, né? Por que sair das cidades? Mais um, já vimos, um dos problemas principais é a alimentação.
Agora um outro motivo aqui, está em Testemunhos Seletos, volume 3, páginas 114 e 115. Aproxima-se o tempo em que as cidades serão alvo dos juízos divinos. Dentro em pouco as cidades serão terrivelmente sacudidas. Não importa quais sejam as dimensões e a solidez dos edifícios, nem quais as precauções tomadas contra incêndios. Quando Deus tocar esses edifícios, dentro de poucos minutos ou algumas horas, ficarão reduzidos a escombros. Então aqui nós vemos um texto de juízos divinos nas cidades. Esse texto não fala das 7 pragas, é antes das 7 pragas. Então são os últimos sinais para o povo acordar, tomar uma decisão antes de se fechar a porta da graça. E nós vemos aqui que as grandes cidades serão visitadas pelo juízo de Deus. São muitos textos, né? Vamos ver mais algum aqui. Saiu na Review de Herald, dia 10 de setembro de 1903. Quem dera que o povo de Deus tivesse uma ideia da impendente destruição de milhares de cidades, agora quase dominadas pela idolatria. Então vão ser o quê? Milhares, simultaneamente, né? Testemunhos Seletos, volume 3, página 115. As cidades ímpias do nosso mundo serão varridas pela vassoura da destruição. Nas calamidades que agora atingem edifícios imensos e grandes distritos da cidade, Deus nos está mostrando o que irá acontecer em toda a terra. Então, isso são calamidades que Deus vai permitir, não são calamidades que o homem, ou mesmo que o inimigo, né, está preparando. Deus é que vai permitir isto. Para quê? Para acordar o povo. Evangelismo, página 27. Sobrevirão calamidades, calamidades as mais terríveis, totalmente imprevistas. E estas destruições seguir-se-ão umas às outras. Então haverá uma sequência cada vez mais próxima, né, uma das outras. Sinal para a fuga. Os discípulos foram avisados por Jesus que deviam sair da cidade. Vamos ver e entender como que foi esse sinal. Está em Mateus capítulo 24, versículos 15 a 18. Quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para apanhar as suas vestes. Então Jesus aqui deixa um alerta, né, para os discípulos, para os cristãos, seguidores de Cristo naquela época. E quando aquele general então sai e retira a tropa, eles então viram que era o sinal prometido e saíram da cidade. Mas a grande maioria não atentaram para o sinal de Cristo, permaneceu na cidade. E os líderes judaicos, mestres, pastores, doutores, né? Então ainda falavam para o povo, não, Deus está conosco, o templo está aqui, Ele está conosco, não tenham medo, fiquem. E eles ficaram, né? Mas o que aconteceu? Nós vamos ver um relato da história que os cristãos, nenhum pereceu, mas os judeus, todos pereceram. Mais de 1 milhão de judeus foram mortos, né? E outra coisa interessante, né, que nós temos aqui, Deus deu um tempo de graça para eles. Então, entre o primeiro general e o segundo, foram 3 anos e meio de intervalo. Então, eles tiveram um tempo razoável para se mudarem, né, sair daquela cidade. Nós não sabemos no futuro quanto Deus vai dar, né? Se vai haver esse tempo, nós não temos nada escrito nem na Bíblia, nem nos escritos de Ellen White. Mas vamos continuar. Vamos agora ao texto principal que está no Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 464. Está também no Testemunhos Seletos, volume 2, página 166. Está no Eventos Finais, na página 121. E está no Vida no Campo, página 47. Então, na verdade, a origem é o Testemunhos para a Igreja. Os outros são todos compilações, né? Testemunhos Seletos, a gente sabe que são seleções de textos selecionados. Eventos Finais é um livro compilado, pequeno, e Vida no Campo, menor ainda, né? Um livro compilado. Então, o texto forte que interessa para nós, que vivemos nos últimos dias, é esse aqui. Não é tempo agora de o povo de Deus estar fixando suas afeições ou entesourando neste mundo.
Não está muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim o apropriar-se nossa nação, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores, para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. E agora, em vez de buscarmos dispendiosas moradas aqui, devemos estar nos preparando para mudarmos para um país melhor, isto é, o celestial. Bom, aqui temos muita coisa para comentar, né? Então, os discípulos de Cristo entenderam a ordem, que o cerco de Jerusalém era o sinal de fuga. E eles esperaram e fugiram, e saíram, né? E agora ela fala assim, assim o apropriar-se nossa nação, que nação? Onde ela morava então, quando escreveu esse livro? Nos Estados Unidos. O poder no decreto que torna obrigatório. Irmãos e amigos, hoje os Estados Unidos, todos os estados já têm lei dominical. Todos, mais rigorosas, menos rigorosas. Mas o que acontece? O país ainda não tem. E aqui ela fala o quê? A nossa nação. O que é a voz da nação? É o poder legislativo federal, não estadual. Então aqui no Brasil já temos leis dominicais, já temos o Espírito Santo, tem lei dominical. Quem for lá vai ver. Eu já fui, pude presenciar. Nada abre aos domingos, nada funciona aos domingos, mas o país ainda não se pronunciou, é só lá naquele estado. Quando o país, né, colocar uma lei federal, então será o quê? Uma advertência para nós. E eu penso que a maioria já está sabendo, né, de uma reunião que haverá agora no dia 14 de maio deste ano, e o Papa convocou todos os líderes mundiais dos governos para uma reunião lá em Roma. E o assunto, muita gente comentando já, né, especulando, e o assunto deve ser exatamente esse, o decreto, que vai sair de uma forma muito sutil, não vai sair como decreto dominical, né? Vai ser baseado na ecologia. Depois que ele fez aquela encíclica papal sobre o cuidado da casa comum, então vai sair em cima da ecologia, né? Temos que parar um dia, que não vai circular carro, ônibus, moto, fábrica, nada que polua, não é? Somente vai ser permitido bicicleta nesse dia, a nível mundial. E os países todos já estão fazendo o quê? Pistas de bicicleta, né? Aqui, quem mora em São Paulo, e eu tenho visitado muitas cidades do Brasil, e é a mesma coisa. Em todas as cidades, até pequenas, já estão criando pistas de bicicleta, em paralelo com as faixas de carro. Aqui em São Paulo, por exemplo, já faz um tempo que a Avenida Paulista não abre mais aos domingos. É a principal avenida da cidade, é só pessoas e bicicleta. Então isso já está sendo implementado em todos os lugares, né? Domingo, às vezes, para a gente andar aqui, onde eu moro, né, no bairro da Penha, a gente já tem que escolher caminhos porque não se consegue cruzar as principais avenidas. Por quê? Porque a pista de bicicleta não permite. Então vai ser um dia que vai começar assim, né? E aqui a segundo comentário que nós podemos fazer é: sinal o quê? Fazer o quê? Uma advertência para nós, né? Será então o tempo de deixar as grandes cidades. Então esse será o sinal que foi deixado para nós, para deixar as grandes cidades. Agora, quem já saiu das grandes para as menores, segundo, depois da vírgula diz assim: passo preparatório ao sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Então, quem já foi, já está, ótimo, né? Eu penso que nós devemos fazer planos, né? Comprar esse livro Vida no Campo, ler, porque a leitura dele vai nos ajudar em muito, né? Para fazer esse passo. E aí, quando estivermos já no lugar menor, quando acontecer esse sinal, que sinal é esse? O decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal. Então agora nós temos que preparar agora para a segunda etapa, lugares solitários entre as montanhas. Lucas 21, 20 e 21. E Jesus falou: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, disse Jesus, sabei que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. Isso está bem claro. Palavras de Jesus no livro de Lucas. Agora temos um texto no livro Grande Conflito, na página 30, um relato do que aconteceu de fato. E diz assim:
Nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Cristo fizera a seus discípulos o aviso, e todos os que creram em suas palavras aguardaram o sinal prometido. Aguardaram e depois agiram, né? Saíram. E nenhum morreu. Mas dos judeus, a história universal conta, né? Na escola se aprende isso, no ensino médio, já faculdades, né? Que faltou madeira para fazer as cruzes para pendurar os judeus. Morreu mais de 1 milhão. Mães comiam filhos, uma coisa horrível, né? Foi essa perseguição. E agora o item 7. E as nossas propriedades? O que vamos fazer com elas, né? A última geração precisa pensar nisso. Por quê? Quem viveu uma geração, 2 gerações atrás, não tinha muito que se preocupar com isso. Mas nós estamos vendo agora que tudo está acontecendo, né? E já passamos dos 6.000 anos aqui de pecado. Então nós temos que pensar nisso. E agora vem o conselho que temos para nós aqui no livro Primeiros Escritos, na página 57. No tempo de angústia, isto, suas propriedades, virá sobre eles como uma montanha para esmagá-los, e eles procurarão dispor dela, mas não será possível. Ouvi alguém lamentar assim: agora nossa propriedade de nada vale. Vi também que Deus não requeria que todo o seu povo dispusesse de suas propriedades ao mesmo tempo, mas se desejassem ser ensinados, ele os ensinaria em tempo de necessidade, quando vender e por quanto vender. Irmãos, eu fico impressionado como Deus é meticuloso, como Ele é minucioso, não é? Então, Ele vai nos avisar para aqueles, né, que querem saber e fazer a vontade de Deus. Ele vai dizer quando, a hora de vender e até por quanto vender. Isso é muito impressionante, como que Deus vai, né, a trabalhar na última hora nesta terra. Ele vai orientar a cada um de nós exatamente, né, a hora certa. A última geração precisa saber disso. É fazer tudo com ordem. Irmãos, Deus é um Deus de ordem. O céu é um lugar de total ordem, né? Temos relatos, né, que até os anjos têm cartões de entrada ao céu. Antes de existir aqui na terra, hoje é comum, né? Somente um funcionário consegue entrar na empresa dele com um cartão. Se não tiver cartão, ele não entra. Agora estão cadastrando o dedo, né? Reconhecimento facial, coisas mais modernas. Mas no céu isso já existe desde que existe céu. Tudo tem que ser com ordem. E temos um conselho aqui que está no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, na página 362 e 364, que diz assim: aqueles que têm sentido, finalmente, que se deve mudar, não o façam à pressa, com excitação, de maneira precipitada, ou de um modo em que no futuro se tenham de arrepender profundamente de se haverem mudado. Caso algumas pessoas se mudem apressadamente e sejam levadas ao desânimo, não trarão descrédito sobre si mesmas, mas sobre outras, que elas acusarão de sobre elas terem exercido pressão. A culpa de toda a sua confusão e derrota é lançada sobre aqueles que de maneira alguma deveriam ser desacreditados. Então o conselho aqui é ordem, né? Sem excitação, de maneira precipitada, de um modo que venha se arrepender no futuro. Então talvez daqui a alguns meses ou talvez anos alguém vai dizer assim: irmão Silas, no dia 5 de fevereiro de 2020, falou que eu tenho que sair das cidades, né? E eu fui, quebrei a cabeça e estou voltando atrás, né? Muita gente já passou por isso, irmão. Saiu antes da hora, quebrou a cara, voltou, perdeu tudo que tinha, perdeu seus bens, né? Por quê? Se precipitou. Então, a culpa não são dos outros, são delas mesmas, né? Agora vamos ver o conselho no final do texto, né? Que diz assim: cada qual tome tempo para considerar cuidadosamente e não ser como o homem da parábola, que começou a edificar e não pôde terminar. Nenhuma mudança se deve fazer sem que tal passo e tudo que ele implica sejam cuidadosamente considerados tudo pesado. Na época atual,
A sabedoria de qualquer instrumento humano não é suficiente para elaborar planos e fazer projetos. Apresentai cada plano a Deus com jejum, com humildade de alma, diante do Senhor, Jesus, e entregai vossos caminhos ao Senhor. O que quer dizer aqui tudo pesado? Não é na balança, não. Hoje nós temos computadores, né? Quem mexe em computador pode usar um Excel, quem tem um celular pode usar a calculadora, quem não tem pode usar uma calculadora simples, quem não tem pode usar um caderno de padaria, né? Um caderno de escola, né? Uma tabuada. O importante é o que é pôr no papel, pesar, listar, né? Por exemplo, eu quero comprar um sítio, né? Quero mudar. Tenho um dinheiro, ou vou vender minha casa, ou tenho um patrimônio, né? Eu chego lá e vou encontrar um sítio. As perguntas são muitas, né? Quanto vai custar? Esse sítio tem casa, tem água, né? Que é importantíssimo, né? Um sítio sem água é complicado. Se não tem casa, eu preciso fazer uma casa. Quanto que eu vou gastar? Não é só o básico, né? O acabamento chega a ser mais do que o dobro do básico, né? Do levantar as paredes e cobrir. Tem que considerar pedreiro, tem que considerar tudo, pesar, né? Por quê? Quando o homem começou, da parábola, né? Começou a edificar e não terminou, por quê? Porque não havia planejado. E o conselho final aqui é apresentar a Deus com jejum e com humildade. Então, são coisas, não são coisas simples, irmão. Temos que apresentar a Deus, orar. E eu digo para os irmãos que eu orei 10 anos e aí apareceu a oportunidade para mim. Então, às vezes, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Então, às vezes, nós pedimos e Deus nos atende. Não atende naquela semana, naquele mês, naquele ano. Talvez tenha um tempo, mas temos que persistir para que Deus nos atenda, né? Haverá 2 tempos de angústia distintos. Aqui eu quero chamar a atenção que são coisas importantes para encerrar esse assunto. 2 tempos de angústia distintos, diferentes, não é? Então, vamos para o primeiro, né? Que está aqui do lado esquerdo dessa tabela, a Lei Dominical Nacional. Então, o que é isso? Quando sai a lei dominical nos Estados Unidos, a nível nacional, a mensagem dos 3 anjos começa a ser proclamada em alto clamor. É algo, tudo que está escrito, não é? Para este tempo, nos são dadas instruções para que façamos provisões. Então, saiu a lei, vamos mudar, se nós atendermos o conselho, mas que possamos plantar, fazer provisão, ou seja, plantar para comer. E lemos o que está na página 359 do Mensagens Escolhidos, volume 2, que disse assim: por esta razão vejo a necessidade de o povo de Deus se mudar das cidades para regiões retiradas, onde possam cultivar a terra e produzir sua própria provisão. As indústrias, né, multinacionais, Monsanto principalmente e outras, estão fazendo planos para monopólio das sementes, né? Já existem bunkers de sementes a nível mundial. E eles querem acabar com todo o produtor rural, eles querem manipular e controlar a alimentação a nível mundial. E a gente sabe que depois, no final, quem não tiver o chip, né, não vai poder comprar nem vender. E aí o que nós vamos fazer? Deus promete na sua palavra, pão e a água serão certos. Não precisamos pedir esmola. Deus não quer que seus filhos peçam esmolas, nem comida de porta em porta, né, como aqui em São Paulo é comum. Mas sim que nós possamos plantar e produzir a nossa própria alimentação. Então, esse primeiro tempo de angústia vai ser um tempo de angústia não tão forte como o segundo, que nós vamos ver agora, né, que está do lado direito dessa tabela. E agora, do lado direito, nós temos, primeiro evento, o fim do tempo da graça. Então, a porta da graça se fecha. Começam a cair as 7 últimas pragas. Para este tempo, não deve-se fazer nenhuma provisão de alimento. Então, são 2 coisas bem diferentes que hoje as igrejas estão confundindo. Estão ensinando ao povo, não se preocupem, Deus proverá. Usam esse primeiro texto que se aplica ao primeiro tempo de angústia e aplicam ao segundo tempo, que não tem nada a ver, são coisas diferentes. E o que está em 1 Escritos na página 56? Agora
relativo, né? Veja o contexto no livro. Pastores, os pregadores invertem as coisas, tiram do contexto histórico. Página 56 diz assim: o Senhor tem me mostrado repetidamente que é contrário à Bíblia fazer qualquer provisão para o tempo de angústia. Será para nós então tempo de confiar inteiramente em Deus e Ele nos susterá. Os irmãos podem se lembrar um pouquinho da experiência de Elias. Elias, na sua primeira perseguição, ele ainda era um carnívoro, ele comia carne. E Deus não força ninguém. Deus, o que fez? Mandou os corvos levarem carne e pão para ele no bico. E eu penso que cada vez que Elias recebia um pedaço de carne, um pedaço de pão do bico de um corvo, ele entendia que era um milagre de Deus. Porque o corvo come justamente o quê? Carne, né? E ele passou aquela primeira perseguição, Deus o alimentou, não o deixou morrer. Na segunda vez ele já não comia carne, ele já só comia pão e azeite. E aí o azeite não faltou e a farinha não faltou também, na casa da viúva. Mas quando ele estava agora se preparando para ser trasladado, que aconteceu agora na última perseguição dele, só comeu pão e água. É isso que a Bíblia tem relatado para nós, né? Deus vai nos dar pão e água, e nada mais que isso. E eu penso que já é muito, né? Porque a fome é algo terrível, e Deus não vai deixar os seus filhos morrerem de fome. Então nós temos que estar prontos para esses dois tempos de angústia. E temos um outro texto também dizendo que se nós plantássemos, se nós estocássemos, né? Tem muita gente estocando, fazendo bunkers, né? Mesmo adventistas, leigos e independentes, né? Com a ideia de fazer bancos de comida, né? Armazenamento de comida. Existe um texto que os ímpios vão passar fome, vai haver fome, muita fome sobre a terra, né? Epidemias, fomes, guerras. Então, se nós tivéssemos comida, eles tomariam a força. Isso não vai adiantar. Nós temos que confiar totalmente em Deus. Alguns conselhos bíblicos finais. Isaías 26, 20 e 21. Diz assim: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. Então haverá um tempo que o conselho de Deus esconde, só um momento, né? Porque as pragas vão ser derramadas sem o amor, sem a bondade de Deus, né? A misericórdia, elas serão derramadas sobre os ímpios com toda a ira de Deus. Apocalipse 18:4 diz assim: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Então o conselho aqui é duplo, né? Nós entendemos sair das cidades e sair também da corrupção, da Babilônia mística, das doutrinas dos homens que estão sendo pregadas nas igrejas. Jeremias 4, 19 a 22. Agora aqui um relato do profeta Jeremias sobre esse tempo, né? Uma profecia sobre esse tempo. Entranhas minhas, estou com dores no meu coração. O meu coração se agita em mim. Não posso me calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Destruição sobre destruição se apregoa, porque já toda a terra está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas num momento. Até quando verei a bandeira e ouvirei a voz da trombeta? Deveras o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não entendidos. São sábios para fazer o mal, mas não sabem fazer o bem. Triste situação. Infelizmente a maioria não vão aceitar os conselhos, né, que temos por escrito e vão permanecer nas cidades. Bem, conclusão final. Essa palestra foi um resumo do livro Vida no Campo. Isso eu preparei no ano 2005 e hoje estamos em 2020, fazem 15 anos. Faça planos com jejum e com oração para tomar essa decisão. Compre e leia o livro Vida no Campo, né? Hoje eu diria que nem precisa comprar, né? Nós encontramos livretos, PDF para baixar de graça, né? Na internet. Procure, você vai encontrar. O decreto dominical está às portas. Quando esse assunto foi gravado em 2005,
ele estava já em preparo, né? Hoje, 2020, a gente sabe que está bem mais próximo. Eu gostaria de deixar um plus aqui para esse vídeo, né? Quem quiser assistir, assista um pequeno vídeo que está dentro desse mesmo DVD. É um vídeo do Daniel Mastral. O Daniel Mastral, para quem não sabe, é filho do ex-presidente Michel Temer, do primeiro casamento. Esse homem foi satanista, foi maçom de alto grau, pertenceu aos Illuminati e hoje é um pastor evangélico. Então esse vídeo ele escreve sem nunca, eu penso, ter visto um livro de Ellen White, nunca ter assistido um assunto sobre esse que nós falamos agora, mas ele vai dar as mesmas instruções. É impressionante. E justamente por quê? Porque ele lá na Irmandade, na maçonaria, ele recebeu instruções de como seriam esses finais, né? A perseguição, os planos que eles têm para a nova ordem mundial. Então, esse pequeno vídeo vai ajudar um pouquinho a gente entender. Também ele dá algumas dicas sobre os planos futuros da implantação da nova ordem mundial. Que Deus nos ajude a fazermos planos com jejum e oração e que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém.